Em 1898, o Império Britânico avançava com a Ferrovia de Uganda, ligando Mombasa ao Lago Vitória. Era uma obra monumental, atravessando territórios ancestrais e paisagens selvagens, impulsionada pelo desejo de domínio e riqueza. Era o auge do colonialismo. Milhares de trabalhadores indianos e africanos foram recrutados, muitos à força, para enfrentar calor escaldante, doenças tropicais e o isolamento absoluto. Eles viviam em condições precárias, longe de casa, lutando diariamente pela sobrevivência. O rio Tsavo cortava uma terra árida e inóspita, lar de predadores formidáveis como leões e hienas. A natureza ali era implacável, e cada passo adiante era uma conquista. Os acampamentos, frágeis e vulneráveis, surgiram à beira do rio, enquanto uma ponte crucial era erguida sobre as águas traiçoeiras. Trabalhadores dormiam sob tendas improvisadas, sempre atentos aos perigos ao redor. O ambiente era hostil, o medo crescente. O cansaço se acumulava e rumores de ameaças invisíveis circulavam entre os homens. Para os britânicos, a ferrovia era símbolo de progresso e conquista. Para as tribos locais, uma invasão em suas terras sagradas, trazendo mudanças irreversíveis e conflitos culturais. A construção interrompia rotas migratórias e áreas de caça, provocando um choque inevitável entre homem e natureza. Animais selvagens eram expulsos e o equilíbrio ancestral era ameaçado. O clima nos acampamentos era tenso, marcado por ansiedade, superstição e histórias assustadoras contadas à luz da fogueira. O desconhecido pairava no ar. Ninguém imaginava o terror que se aproximava, pronto para transformar Tsavo em palco de uma lenda sangrenta. O medo se espalhava como uma sombra, silenciosa e ameaçadora. O cenário estava armado para um confronto brutal entre civilização e selvageria, onde o destino de muitos seria decidido sob o olhar atento da savana africana. Das sombras de Tsavo, surgiram 2 leões sem jubas, enormes e assustadores. Diferentes de qualquer outro, caçavam juntos, inteligentes e ousados. Os ataques começaram discretos. Homens sumiam das tendas à noite. Logo ficou claro. Não era coincidência, mas uma caçada deliberada. Os leões ignoravam fogueiras e cercas, arrastando vítimas do coração dos acampamentos. Ganhavam apelidos sombrios, o fantasma e a escuridão. Trabalhavam em dupla, distraindo e atacando em sincronia. O medo se espalhou. Os trabalhadores viam neles espíritos vingativos. A construção parou, dominada pelo terror noturno. A serpente de ferro enfrentava agora 2 reis implacáveis da selva. As noites tornaram-se insuportáveis. O silêncio era apenas uma pausa entre terrores. O vento carregava sons distantes, e cada estalo na mata fazia os corações dispararem. Cada ruído era prenúncio de morte, e a escuridão parecia esconder olhos famintos à espreita. Os leões atacavam com brutalidade, arrastando homens das tendas sob gritos abafados. Não havia aviso, apenas o terror repentino e a força implacável dos predadores. O medo paralisava. Muitos acreditavam enfrentar demônios, não animais. As lendas cresciam a cada noite, alimentadas pelo desespero e pela impotência. Cercas reforçadas, fogueiras e barulho nada adiantavam. Os leões aprendiam e se adaptavam, desafiando todas as tentativas humanas de proteção. Relatos de sobreviventes aumentavam o pânico. Histórias de ataques noturnos circulavam entre os trabalhadores, tornando impossível dormir em paz. Centenas fugiram, abandonando o trabalho e deixando para trás sonhos e pertences, incapazes de enfrentar o horror. O projeto da ferrovia ficou à mercê de 2 predadores, que pareciam invencíveis diante do medo coletivo. O número de mortos é incerto, oficialmente 28 indianos, mas relatos sugerem mais de 130 vítimas. Cada cruz no solo era uma história interrompida. O solo vermelho de Tsavo, manchado de sangue,
Tornou-se símbolo de terror e resistência humana diante do desconhecido. Ossos e pertences humanos marcavam o covil dos leões, testemunhas silenciosas de noites de horror. A terra parecia absorver o medo dos homens que ousaram desafiá-la, guardando para sempre o eco de seus gritos e a memória de sua coragem. O terror se espalhou por todos os postos ao longo do Tsavo. Nem mesmo vagões ou hospitais improvisados eram seguros. Leões invadiam, forçando homens a buscar refúgio nos tetos. Armadilhas falhavam, grupos de caça eram dizimados. O medo era tão grande que homens dormiam em árvores ou torres d'água. O superintendente Whitehouse descreveu o clima como puro horror, com trabalhadores fugindo em massa. O Império Britânico, humilhado, via seu poder desmoronar diante de 2 animais. A imprensa cobrava respostas. A crise precisava de uma solução urgente. Era hora de um especialista enfrentar os reis de Tsavo. O palco estava pronto para a chegada de John Henry Patterson. Surge o tenente-coronel John Henry Patterson, engenheiro e caçador experiente. Encarregado de construir a ponte, logo percebe que sua missão é eliminar os leões. Após perder um de seus próprios homens, Patterson assume o papel de caçador. Ele estuda os ataques, aprende sobre os hábitos e inteligência dos leões, organiza emboscadas e armadilhas, usando sua experiência militar e de caça. Sua presença devolve esperança aos trabalhadores, que veem nele um líder destemido. Patterson patrulha pessoalmente o acampamento, rifle em punho. O duelo entre homem e fera se intensifica, com o destino da ferrovia em jogo. A caçada mais perigosa de sua vida estava apenas começando. As primeiras tentativas de Patterson fracassam. Os leões evitam armadilhas e iscas. Noites em claro, emboscadas frustradas. Os predadores parecem sobrenaturais. Eles ignoram veneno, burlam armadilhas e atacam onde menos se espera. Após semanas de tensão, em dezembro, Patterson finalmente fere um dos leões durante uma vigília. O animal foge, ferido e furioso. Ao amanhecer, Patterson segue o rastro de sangue. O leão, à espreita, ataca. Patterson dispara várias vezes até derrubá-lo. O acampamento comemora, acreditando no fim do pesadelo. Mas Patterson sabe, ainda resta o segundo, tão mortal quanto o primeiro. O verdadeiro teste estava por vir. Com um leão morto, a paz é breve. O segundo torna-se ainda mais ousado. Ele ataca com fúria renovada, desafiando todas as armadilhas. Por quase 3 semanas, Patterson é enganado por rastros falsos e emboscadas frustradas. Na noite decisiva, o leão surge. Patterson o fere, mas o animal resiste. Segue-se uma caçada tensa, com o leão ferido perseguindo o caçador. Em um último ataque desesperado, o leão tenta alcançar Patterson em sua plataforma. Com tiros finais, Patterson derruba o animal. O reinado de terror termina, a construção recomeça. Patterson vira herói, e os leões são preservados como troféus históricos. Até hoje, seus corpos taxidermizados atraem visitantes em Chicago. A lenda dos devoradores de Tsavo vive há mais de um século. O livro de Patterson, The Man-Eaters of Tsavo, eternizou o episódio. Hollywood adaptou a história, tornando-a ainda mais famosa com The Ghost and the Darkness. Os leões viraram ícones do terror, símbolos do confronto entre homem e natureza. O caso desafia a visão de leões como nobres caçadores, mostrando-os como predadores sistemáticos de humanos. Suas carcaças no museu são relíquias de um passado selvagem. A história é lembrada como um marco de coragem, conflito ecológico e poder da natureza. Mesmo mortos, os leões de Tsavo permanecem reis. Por décadas, acreditou-se que problemas dentários forçaram os leões a caçar humanos.
Muitos especialistas pensavam que a dor e a dificuldade para caçar presas naturais teriam levado os animais a buscar alvos mais fáceis, como trabalhadores humanos. No entanto, análises modernas e exames forenses detalhados mostraram que apenas um dos leões tinha dentes realmente danificados. O outro apresentava uma arcada dentária saudável e apta para a caça. Fatores ecológicos também pesaram. Epidemias dizimaram as presas naturais dos leões, tornando a caça mais difícil. Ao mesmo tempo, a construção da ferrovia trouxe centenas de humanos vulneráveis para o território dos leões, mudando drasticamente o equilíbrio local. Há indícios de que os leões já se alimentavam de corpos de escravos abandonados ao longo das antigas rotas, muito antes da chegada da ferrovia, sugerindo que o comportamento predatório não era totalmente novo. Estudos recentes, inclusive análises químicas dos ossos, revelam que só um dos leões consumiu muitos humanos. O outro, bem menos, indicando que nem todos os predadores agem da mesma forma. O comportamento dos leões foi resultado de uma combinação complexa de lesão, oportunidade, mudanças ambientais e escassez de alimento, mostrando como fatores diversos podem influenciar a vida selvagem. O mistério de Tsavo é um exemplo fascinante de como múltiplos fatores históricos, ecológicos e biológicos podem transformar predadores em lendas temidas por gerações. A ciência mostra que não há explicação simples para o terror que assolou Tsavo. É preciso olhar para o passado com um olhar atento e multidisciplinar para entender toda a complexidade desse fenômeno.